ser uma leitura do poder do agora, bem tranquilo, para você relaxar, meditar e dormir tranquilamente. Então, vamos lá. Vá se acomodando aí, fica bem tranquilo, bem tranquila. E vamos começar. Esse capítulo se chama Muito Além da Felicidade e da Infelicidade existe a paz. O bem supremo, além do bem e do mal. Existe diferença entre felicidade e paz interior? Existe. A felicidade depende de circunstâncias consideradas positivas, ao passo que a paz interior não precisa delas. Você pode afirmar com certeza o que é positivo e o que é negativo. Já fez o levantamento completo? Muitas pessoas devem ter aprendido bastante com suas próprias limitações, seus fracassos, suas perdas, doenças e sofrimentos. Tudo os ensinou a se desfazer das imagens falsas que tinham de si mesmas, dos desejos e objetivos superficiais ditados pelo ego e que lhes deu profundidade, humildade e compaixão. Fez delas pessoas mais reais. E sempre que acontece alguma coisa negativa, há sempre uma lição embutida. Embora nem sempre se perceba isso na hora, uma doença ou um acidente pode mostrar o que há de real ou irreal em uma situação e também vai te mostrar o que é importante e o que não é. De uma perspectiva mais elevada, as circunstâncias são sempre positivas. E para ser mais preciso, elas não são positivas nem negativas. São do jeito que são. E quando nós aceitamos as coisas como elas são, o bem ou o mal deixam de existir em nossas vidas. Só o que existe é um bem supremo, que inclui o mal. Mas, pela perspectiva da mente, existe o bem e o mal, o igual e o diferente, o amor e o ódio. É por isso que no livro de Gênesis está escrito que Adão e Eva não tiveram mais permissão para habitar o paraíso, quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não está fingindo nada, só está permitindo uma coisa ser como é. Então, quando alguma coisa ruim acontece comigo, ou com alguém chegado a mim, tal como um acidente, uma doença ou a morte, posso até fingir que não é real, mas permanece o fato de que isso é mal. Por que negar? Você não está fingindo nada, só está permitindo uma coisa ser como é. Apenas isso.
Essa permissão para ser nos leva além da mente. A mente tem os seus padrões de resistência que geram as polaridades positivas e negativas. E é um aspecto fundamental do perdão. Perdoar o presente é até mais importante do que perdoar o passado. Se perdoamos cada momento, se permitimos que ele seja como é, não haverá nenhum acúmulo de ressentimento a ser perdoado mais tarde. Lembre-se, não estamos aqui tratando da felicidade. Por exemplo, quando a pessoa amada acabou de morrer e nós sentimos a nossa própria morte se aproximar, não podemos nos sentir felizes. É impossível. Mas podemos estar em paz. Pode até haver tristeza e lágrimas. Mas se deixamos de resistir, conseguiremos perceber uma profunda serenidade por debaixo da tristeza. Uma calma, uma presença sagrada. Isso é a emanação do ser. Isso é a paz interior. O bem que não tem opositores. E se for uma situação sobre a qual eu possa fazer algo a respeito, como posso permitir que ela exista e também mudá-la ao mesmo tempo? Faça o que você tem que fazer. Enquanto isso, aceite o que é. Como mente e resistência significam a mesma coisa para nós, aceitamos aquilo que acontece. E isso nos liberta na mesma hora do domínio da mente e estabelece a nossa conexão com o ser. Como resultado, as nossas costumeiras motivações do ego para agir, como medo, cobiça, controle, defesa ou alimentação do falso sentido do ego, não vão mais funcionar. Uma inteligência muito maior do que a mente passa a dominar tudo. E com isso, uma diferente qualidade de consciência vai influenciar as nossas ações. Aceite o que quer que venha para você nos tramas do destino, pois o que se ajustaria mais adequadamente às suas necessidades. Nada é por acaso. Tudo que acontece na sua vida tem uma lição. Você já se perguntou? Parece que a maioria das pessoas precisa vivenciar uma grande carga de sofrimento antes de abandonar a resistência e aceitar. Isto é, antes de perdoar. Com o perdão acontece o milagre do despertar da consciência do ser, através do que aparenta ser o mal e a transformação do sofrimento em paz interior. Todo o mal e todo o sofrimento do mundo
vão nos forçar a descobrir quem nós somos realmente. Assim, aquilo que, de uma perspectiva limitada, percebemos como mal, é na verdade parte de um bem maior que não tem opositores. Entretanto, isso só se torna uma verdade através do perdão. Sem ele, o mal permanece como mal. E através do perdão, que significa reconhecer a falta de consistência do passado e permitir que o momento presente seja como é, acontece o milagre da transformação. E isso não vai acontecer só do lado de dentro, mas também do lado de fora. Um espaço silencioso de uma presença intensa começa a surgir dentro de nós e também à nossa volta. Quem quer que for que penetre no campo da consciência será afetado algumas vezes de forma clara e imediata, outras em níveis mais profundos, com mudanças só notadas algum tempo depois. Você dissolve a discórdia, cura o sofrimento e desfaz a inconsistência sem fazer nada, simplesmente sendo e sustentando essa frequência de presença intensa. O fim dos dramas na sua vida, nesse estado de aceitação e paz interior, pode aparecer alguma coisa na vida para ser chamada de má. Da perspectiva da consciência comum, perguntaram a Eckhart Tolle e ele respondeu o seguinte: muitas das assim chamadas coisas más que nos acontecem na vida são devidas à inconsciência. Elas são criadas por nós, ou melhor, são criadas pelo ego. Refiro-me a isso, às vezes, como um drama. Quando restabelecemos a conexão com o ser e não deixamos mais a mente governar, paramos de criar essas coisas. Mas há muitas pessoas que se apaixonam pelos seus dramas particulares de vida. Identificam-se com as suas histórias. O ego governa a vida delas. Investiram nele todo o sentido de eu interior, até mesmo a busca de uma resposta, de uma solução ou de uma cura se torna parte dele. O que mais temem é que seus dramas tenham um fim. E enquanto essas pessoas forem à mente, o seu maior medo será o próprio despertar. Quando vivemos em uma completa aceitação do que é, todos os dramas da nossa vida chegam ao fim. Ninguém consegue ter a mais leve discussão conosco, não importa quanto tente. Não se pode discutir com alguém completamente consciente. Uma discussão implica uma identificação com a mente em uma determinada posição mental,
tal como resistência e reação às posições da outra pessoa. O resultado é que as polaridades opostas ficam mutuamente energizadas. Esses são os mecanismos da inconsciência. Ainda podemos estabelecer o nosso ponto de vista de modo claro e firme, mas não haverá nenhuma força reagindo ao fundo, nenhuma defesa e nenhuma agressão. Assim, não se transformará em um drama. E quando estamos completamente conscientes, deixamos de estar em conflito. Ninguém que esteja em atitude consigo mesmo consegue pensar em um conflito. Assim diz um curso em milagres. Esse livro se refere não só ao conflito com outras pessoas, mas fundamentalmente ao conflito dentro de nós, que deixa de existir quando não há mais nenhum desacordo. Os ciclos da vida são impermanentes. Enquanto permanecemos na dimensão física e em conexão com a psique humana coletiva, o sofrimento, embora raro, ainda pode acontecer. Não devemos confundi-lo com o sofrimento emocional. Todo sofrimento é criado pelo ego e é fruto de uma resistência. Além disso, nessa dimensão, ainda nos sujeitamos à natureza cíclica e à lei da impermanência de todas as coisas. Mas já não vemos mais o sofrimento como uma coisa má. Ele simplesmente é. E ao permitir o existir de todas as coisas, uma dimensão mais profunda, por baixo do jugo dos opostos, se revela para nós como uma presença permanente, uma serenidade profunda e estável, uma alegria sem motivos que se situa além do bem e do mal. Essa é a alegria do ser, a paz de Deus. No nível da forma existe nascimento e morte, criação e destruição, crescimento e dissolução de espécies aparentemente independentes. Podemos ver isso em tudo, no ciclo da vida de uma estrela ou de um planeta, em um corpo físico, em uma árvore, em uma flor, na ascensão e queda das nações, de sistemas políticos e de civilizações, e também nos inevitáveis ciclos de lucros e perdas que temos na vida. Existem ciclos de sucesso, como quando as coisas acontecem e dão certo, e ciclos de fracasso, quando elas não vão bem e se desintegram. Você tem de permitir que elas terminem, tanto
espaço para que as coisas novas aconteçam ou para que elas se transformem. Se nos apegarmos às situações e oferecemos uma resistência nesse estágio, significa que estamos nos recusando a acompanhar o fluxo da vida e que vamos sofrer. Não é verdade que o ciclo ascendente seja bom e o ciclo descendente seja ruim, a não ser no julgamento da mente. O crescimento é, em geral, considerado positivo, mas nada pode crescer para sempre. Se o crescimento nunca tivesse fim, poderia acabar em algo monstruoso e destrutivo. É necessário que as coisas acabem para que coisas novas aconteçam. O ciclo descendente é absolutamente essencial para uma realização espiritual. Você tem de ter falhado gravemente de algum modo, ou passado por alguma perda profunda, ou algum sofrimento, para ser conduzido à dimensão espiritual, ou transformado em fracasso. O fracasso está sempre embutido no sucesso, assim como o sucesso está sempre encoberto pelo fracasso. No mundo da forma, todas as pessoas fracassam, mais cedo ou mais tarde, e toda conquista acaba em derrota. Todas as formas são impermanentes. Você pode ser ativo e apreciar a criação de novas formas e circunstâncias, mas não se sentirá identificado com elas. Você não precisa delas para obter um sentido de eu interior. Elas não são a sua vida, mas pertencem à situação de vida. A nossa energia física também está sujeita a ciclos e não consegue estar sempre no máximo. Teremos momentos de baixa e de alta energia. Em alguns períodos, estaremos altamente ativos e criativos, mas em outros, tudo vai parecer estagnado. Teremos a impressão de não estarmos indo a lugar nenhum, nem conseguindo nada. Um ciclo pode durar de algumas horas a alguns anos, e dentro dele pode haver ciclos longos ou curtos. Muitas doenças são provocadas pela luta contra os ciclos de baixa energia, que são fundamentais para uma renovação. Enquanto estivermos identificados com a mente, não poderemos evitar a compulsão de fazer coisas e a tendência para extrair o nosso valor de favores externos, tais como as conquistas que alcançamos. Isso torna difícil ou impossível
possível para nós aceitarmos os ciclos de baixa e permitirmos que eles aconteçam. Assim, a inteligência do organismo pode assumir o controle como uma medida autoprotetora e criar uma doença com o objetivo de nos forçar a parar, de modo a permitir que uma necessária renovação possa acontecer. A natureza cíclica do universo está intimamente ligada à impermanência de todas as coisas e situações. Buda fez isso uma parte central do seu ensinamento. Todas as circunstâncias são altamente instáveis e estão em um fluxo constante. Ou, como ele colocou, a impermanência é uma característica de cada circunstância, de cada situação com que vamos nos deparar da vida. Elas vão se modificar, desaparecer ou deixar de proporcionar prazer. A impermanência também é um ponto central dos ensinamentos de Jesus. Não acumule tesouros na terra, onde as traças e a ferrugem arruinam tudo, onde os ladrões arrombam as paredes para roubar. Enquanto a mente julgar uma circunstância boa, seja um relacionamento, uma propriedade, um papel social, um lugar ou o nosso corpo físico, ela se apega e se identifica com ela. E isso faz você se sentir bem em relação a si mesmo e pode se tornar parte de quem você é ou o que pensa que é. Mas nada dura muito nessa dimensão, onde as traças e a ferrugem devoram tudo e tudo acaba ou se transforma. A mesma condição que era boa no passado, de repente, se torna ruim. A prosperidade de hoje se torna o consumismo vazio de amanhã. O casamento feliz e a lua de mel se transformam no divórcio infeliz ou uma convivência infeliz. A mente não consegue aceitar quando uma situação com a qual ela tenha se apegado muda ou desaparece. Ela vai resistir à mudança. É quase como se um membro estivesse sendo arrancado do seu corpo. Às vezes, ouvimos falar de pessoas que cometeram suicídio porque perderam a fortuna ou tiveram sua reputação arruinada. Esses são casos extremos. Outras pessoas, ao sofrer uma grande perda, tornam-se profundamente infelizes ou adoecem. Não conseguem distinguir a vida da situação de vida. Se essas pessoas fossem capazes de se conectar com a vida interior, que é dissociada da forma e do tempo, ela poderia perceber o lugar da serenidade
e da paz. E além do mais, a sua aparência teria se tornado cada vez mais transparente à luz. A luz que brilha através da verdadeira natureza. De modo que a beleza externa não teria sumido, mas se transformado em beleza espiritual. Então, o tipo de conhecimento mais básico ainda não está ao alcance de todos. Buda ensinou que até mesmo a felicidade pessoal é dukkha, uma palavra da língua Pali que significa sofrimento ou insatisfação. Ela é inseparável do seu oposto e significa que felicidade e infelicidade são, na verdade, uma coisa só. Somente a ilusão do tempo as separa. Isso não significa uma negatividade. É simplesmente reconhecer a natureza das coisas para não viver atrás de uma ilusão pelo resto da vida. E também não quer dizer que você não deva mais apreciar os objetos e as circunstâncias agradáveis e bonitas. Porém, usá-los para procurar aquilo que não podem dar, uma identidade, um sentido de permanência e satisfação, é uma receita para a frustração e o sofrimento. Toda a indústria da propaganda e a sociedade de consumo entrariam em colapso se as pessoas se tornassem iluminadas e se elas deixassem de tentar encontrar as suas identidades através dos objetos. Quanto mais usarmos esse caminho para encontrar a felicidade, mais estaremos nos iludindo. Nada lá fora vai conseguir nos trazer satisfação, exceto por um tempo e também de modo superficial. Mas talvez você precise passar por muitas decepções antes de perceber a verdade. Os objetos e as circunstâncias podem lhe dar prazer, mas também vão lhe trazer sofrimento. Eles podem lhe dar prazer, mas não trazer alegria. E a alegria não tem uma causa. Ela brota de nós como a alegria do ser. É uma parte essencial do estado de paz interior, conhecido como a paz de Deus. Esse é o nosso estado natural, não porque tenhamos que lutar para conseguir.
As pessoas, em geral, não percebem que a salvação não está em nada do que façam, possuam ou consigam. Aquelas que percebem ficam muitas vezes enfastiadas do mundo e deprimidas. E se nada pode lhes dar um verdadeiro prazer, será que resta alguma coisa por que se empenhar? E com que objetivo? O profeta do Velho Testamento deve ter chegado a essa conclusão quando escreveu: tenho visto tudo o que se faz debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e uma luta contra o vento. Quando você chega a esse ponto, está a um passo do desespero e também um passo mais longe da iluminação. Certa vez, um monge budista me disse: o que eu aprendi nos 20 anos em que sou monge pode ser resumido em uma única frase: tudo que surge desaparece. Isso eu sei. O que ele quis dizer foi o seguinte: aprendi a não oferecer qualquer resistência ao que é. E aprendi a permitir que o sofrimento presente aconteça e a aceitar a natureza impermanente de todas as coisas e as circunstâncias também. E foi assim que eu encontrei a paz. Não oferecer resistência à vida é estar em estado de graça, de descanso e de luz. Nesse estado, nada depende das coisas serem boas ou ruins. É quase paradoxal, mas como já não existe mais uma dependência interior quanto à forma, as circunstâncias gerais da sua vida, as formas externas tendem a melhorar consideravelmente. As coisas, as pessoas ou as circunstâncias que você desejava para a sua felicidade, elas vêm agora até você, sem qualquer esforço, e você está livre para apreciá-las enquanto durarem. Todas essas coisas naturalmente vão acabar. Os ciclos virão e irão, mas com o desaparecimento da dependência, não há mais medo de perdas e a vida começa a fluir com muito mais facilidade. A felicidade que provém de alguma coisa secundária nunca é muito profunda. É apenas um pálido reflexo da alegria do ser, da paz vibrante que encontramos dentro de nós ao entrarmos no estado de não resistência.
O ser nos transporta para além das polaridades opostas da mente e nos liberta da dependência da forma. Mesmo que tudo em volta desabe e fique em pedaços, você ainda sentirá uma profunda paz interior. Você pode não estar feliz, mas com certeza vai estar sempre em paz.